Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É aqui que nós vamos meditar neste versículo. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade, não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Jesus falando: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então veja, você tem que ser cordeiro. Mas você que é cordeiro vai para meio de lobo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja, essa é a grande característica de um cordeiro. Um cordeiro é manso. O cordeiro não é um animal feroz. O cordeiro não é um animal violento. O cordeiro é manso. Quando Jesus diz que nós somos cordeiros que vamos para o meio dos lobos, Jesus está dizendo que nós vamos como cordeiros, nós vamos em mansidão. Porque o lobo vem com ira, o lobo vem com violência. Mas o cristão deve agir como um cordeiro. O cristão, ele é manso. Por quê? Os bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Ora, é para isto que foste chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía. Com idêntico traje, ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Veja, Pedro está nos dando o exemplo de Cristo. Ele, maltratado, ele não retribuía as ofensas. Veja, bem-aventurados os mansos. Jesus nos deu exemplo de mansidão. O ultrajado não retribuía.
Maltratado não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você está entendendo? É assim que nós devemos nos comportar, com mansidão, em meio aos lobos. Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15. Quem são os lobos? Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. O lobo arrebatador. Abra agora a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 a 30. Atos 20, 29 a 30. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem após a si os discípulos. Veja, esse é o lobo. O lobo é cruel. O lobo quer tirar as ovelhas do redil. Mas nós temos que ir aonde os lobos estão. Eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Vamos em mansidão. Vamos sem retribuir as ofensas. Mas nós não podemos ter medo dos lobos cruéis, como Atos dos Apóstolos está nos falando aqui. Amado irmão e amada irmã, Deus te envia. Envia esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.